A política pode parecer algo distante ou até mesmo difícil de se entender, mas na verdade ela está presente em muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Ela trata das decisões que afetam diretamente a nossa realidade, como a educação, a saúde, a segurança e até mesmo o preço dos produtos que a gente compra. Essas decisões são feitas por pessoas eleitas para cargos públicos, como os presidentes, governadores, prefeitos e vereadores. Quando a gente fala em participação política, a gente está se referindo ao direito e ao poder que cada cidadão tem de influenciar essas decisões. Isso pode ser feito de várias maneiras, como votando nas eleições, protestando, participando de movimentos sociais e até mesmo ajudando a escolher os líderes que tomarão essas decisões. É importante a gente entender que a política não é algo apenas para os adultos, ou para quem trabalha com isso de forma profissional. Todos, especialmente os jovens, têm um papel a desempenhar, pois são os jovens que vão viver as consequências das decisões políticas de hoje. E para que isso aconteça de forma eficaz, é preciso que a gente saiba sobre todos os problemas que a sociedade enfrenta e as soluções que os políticos propõem. Portanto, a política não é só para quem está no governo, no poder, mas para todos que querem ver o mundo melhor. Quanto mais os jovens se envolverem e entenderem a política, mais eles podem ajudar a criar um futuro mais justo e igualitário para todos. Vivemos numa democracia e a luta é por melhorias contra a ditadura. E por que você acha importante um jovem participar da política? Se parar para analisar, muitos políticos não têm nenhum plano de ação para o público jovem, né? Então eu acho que é uma forma de fazer com que os políticos se interessem mais por essa camada da população, sabe? Fazer com que a nossa voz seja ouvida, porque muitos políticos não pensam na gente na hora de fazer propostas e tal. Porque depende da gente, como todo mundo fala, para mudar o futuro. Então, quanto mais gente participar agora, quem sabe no futuro estaria melhor. Eu acho importante porque, querendo ou não, é no nosso futuro, né? A importância dos jovens na política é inegável. Eles têm o poder de transformar a sociedade. E sua energia, inovação e capacidade de questionar são essenciais para mudar o rumo de uma nação. A política não se resume às decisões dos governantes. Ela está nas ruas, nas escolas, nas universidades, nas redes sociais e em cada movimento que busca uma sociedade muito mais justa. O que está em jogo hoje, como a educação, a saúde, o meio ambiente e os direitos humanos, afeta diretamente as gerações futuras. E são os jovens que têm o poder de mudar essas realidades. Ao longo da história, a juventude tem sido protagonista de grandes movimentos sociais. Um exemplo é o movimento #EleNão, de 2018, que uniu milhões de jovens, principalmente mulheres, contra o discurso de ódio e intolerância nas eleições presidenciais. Mesmo com a vitória de Bolsonaro, o movimento foi uma poderosa demonstração de como os jovens podem influenciar a agenda política de qualquer país. Outro exemplo importante foi a Greve Global pelo Clima, em 2019, inspirada pela Greta Thunberg, que reuniu jovens brasileiros em grandes cidades para pressionar o governo a adotar políticas ambientais muito mais eficientes. A mobilização chamou a atenção para a crise climática e fez com que o tema ganhasse relevância na agenda política. A luta das jovens pelo direito do aborto legal e seguro também se intensificou nos últimos anos, com o movimento Meu Corpo, Minhas Regras, que ganhou força através de protestos e campanhas nas redes sociais. Esse movimento tem pressionado o governo e o Congresso a considerarem mais seriamente a legalização do aborto, defendendo os direitos reprodutivos em mulheres. Em 2017, os jovens trabalhadores e estudantes se mobilizaram contra a reforma trabalhista, que, segundo muitos, precarizaria as condições de trabalho. A mobilização, embora não tenha impedido a reforma, foi crucial para abrir o debate sobre as consequências dessas mudanças para o futuro do trabalho no Brasil. O movimento Me Too Brasil também se destacou, com jovens denunciando o assédio sexual nas ruas, escolas e locais de trabalho, e pressionando por políticas públicas mais rigorosas para proteger as vítimas. Em 2016, os movimentos estudantis também se levantaram contra a reforma do ensino médio, ocupando escolas e protestando por um sistema educacional mais inclusivo e de qualidade. A
a mobilização jovem obrigou o governo a reconsiderar algumas mudanças propostas. Esses movimentos mostram como os jovens têm a capacidade de articular e mobilizar a sociedade para lutar por um melhor futuro. A política não é algo distante. Ela está na vida de todos, e especialmente na vida dos jovens. Por meio de sua participação ativa, a juventude tem o poder de moldar um Brasil muito mais justo e democrático, provando que sua voz é essencial para o presente e o futuro do nosso país. O que você acha do porquê muitos jovens parecem desinteressados em política e como a gente pode mudar essa percepção? Eu acho que hoje a gente precisa pensar numa dinâmica literalmente de contexto. Precisa fazer sentido para esse jovem todo o sistema político e de construção social que nós temos. Então acho que contextualizar e ter sentido para esse jovem e também se sentir representado, né? A gente precisa entender também o quanto que o jovem precisa ter voz e se sentir parte do processo para que ele comece a se interessar. Então acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar enquanto sociedade. Eu acho que falar mais sobre isso nas escolas, porque a gente tem mais da história e tal, e aí acaba não falando do hoje em dia. E aí eu acho que se tivesse essa parte na escola, de ensinar melhor, eu acho que ajudaria também. Eu acho que, primeiro, provocando esse jovem. O que esse jovem quer debater? Quais são as necessidades desse jovem debater? A gente tem que discutir sobre política pública. Afinal de contas, o que é política pública? A gente tem que falar sobre aborto. A gente tem que falar sobre o uso de drogas. A gente tem que falar sobre o abuso do álcool, sobre o uso do tabaco. A gente tem que falar sobre sexualidade. Desse jeito você aborda o jovem para a política. Afinal de contas, esse jovem já começa a entender o que realmente é política de fato. Que não é meia dúzia de velho barbudo, cabeludo, barrigudo, discutindo numa sala. Afinal de contas, o que realmente é política é isso. É questão de saúde pública, é questão econômica, é questão que uma engloba a outra, né? A questão é, aonde esse jovem está na política? Esse jovem está na política no dia a dia dele. Então as provocações para esse jovem são absolutamente expressivas, elas são importantes. Esse jovem ele precisa discutir o que é a cultura dele, sabe? Precisa se perguntar para esse jovem, afinal de contas, o que você acha sobre o aborto? O que você acha sobre o uso de drogas? Sabe? E não olhar esse jovem como se ele fosse um depósito. Ele não é um depósito vazio. Esse jovem ele tem vivências, ele tem colocações e ele tem muitas opiniões das quais ele, inclusive, tenta fugir do que já foi colocado para ele. O jovem, por natureza, ele é provocativo. O jovem, por natureza, ele liberta de algo que já existe, sabe? Então, trazer o jovem para a política é provocar esse jovem com questões que realmente interessam a ele, sabe? Antes dele entender o que é uma política parlamentar, ele tem que entender de fato o que é a política do dia a dia e o que é a necropolítica em si, que é uma política de descarte. Esse jovem ele é altamente descartável se ele não tiver um sobrenome, né? E esse recorte social ele fica muito mais fundo se você levar para uma questão racial, que não dá para ignorar, simplesmente não é algo que se afasta. Essa questão racial, a questão estrutural, a questão de onde esse jovem veio, o recorte social dessa pessoa, ele tem que ser feito. E a partir desse recorte social, a gente vai começar a entender como levar a política para esse jovem. Você não está levando, você está trazendo ele a debater por uma coisa que ele vive todos os dias. Então eu acredito que trazer o jovem para a política é provocar esse jovem. Eu acho que podia haver um exercício assim dentro da escola de começar a explicar a política desde cedo para as crianças, talvez até dentro de casa. Eu acho que seria mais interessante para que a gente já crescesse familiarizado com o assunto. O desinteresse dos jovens pela política no Brasil é um fenômeno muito preocupante, refletindo uma desconexão crescente entre as novas gerações e as instituições políticas. De acordo com uma pesquisa do IBGE, apenas 33% dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos se sentem interessados ou engajados com a política.
evidenciando uma falta de conexão com o processo eleitoral e a gestão pública. Esse desinteresse é alimentado por uma série de fatores, incluindo a desconfiança nas instituições políticas, a complexidade de sistemas e a sensação de que a política não é capaz de gerar mudanças reais. A desconfiança nas instituições políticas é um dos principais elementos que afastam os jovens da política. Uma pesquisa do Datafolha de 2019 revelou que 62% dos brasileiros acreditam que a corrupção é o principal problema do país, o que reflete uma grande frustração com a classe política. Esse cenário é ainda mais crítico para os jovens, que muitas vezes percebem que os políticos não representam suas necessidades ou valores, como a melhoria da educação, o combate ao desemprego e a proteção da sustentabilidade ambiental. Além disso, a desinformação e a polarização exacerbadas nas redes sociais dificultam a compreensão dos jovens sobre o sistema político e contribuem para a apatia. Embora o desinteresse seja evidente, também há sinais de que o engajamento político dos jovens pode ser incentivado. De acordo com o Pew Research Center de 2020, 60% dos brasileiros com idades entre 16 e 24 anos acessam as redes sociais para se informar sobre política. Isso mostra que, apesar do desinteresse pelo sistema político tradicional, os jovens estão dispostos a consumir conteúdo político, especialmente nas plataformas digitais. Esse dado demonstra o potencial das redes sociais como uma ferramenta para aumentar o engajamento político, desde que sejam usadas para oferecer informações claras, acessíveis e relevantes para o público jovem. Outro dado significativo é a alta taxa de abstenção entre os jovens nas eleições. Em 2018, 38% dos eleitores entre 16 e 24 anos não compareceram às urnas, o que é uma indicação clara de que muitos não se sentem motivados a participar do processo eleitoral. No entanto, os jovens estão mais dispostos a se envolver em causas sociais e movimentos de protesto. De acordo com uma pesquisa do Instituto Vox Populi, 2020, 70% dos jovens acreditam que a participação em movimentos sociais ou em protestos pode gerar mudanças significativas. Esse engajamento em ações diretas pode ser um ponto de partida para uma maior participação política institucional. O que podemos concluir a partir desses dados é que a falta de interesse político entre os jovens não é absoluta e que existem caminhos para reverter essa situação. A melhoria da educação política, especialmente em plataformas digitais, a promoção de maior transparência nas ações governamentais e o foco nas questões que mais afetam a vida dos jovens, como emprego, educação e sustentabilidade, são algumas das formas de atrair essa faixa etária para o debate político. Ao alavancar o uso das redes sociais, que já são amplamente consumidas por esse público, e ao oferecer informações de fácil acesso e relevância, é possível criar um ambiente mais incluso e participativo para as novas gerações. Você tirou seu título de eleitor? Sim, tirei. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que eu queria, é um direito que eu queria exercer. Eu acho que é um jeito de fazer com que a minha voz seja escutada dentro da política. Não. Por que você não tirou o título de eleitor? Porque eu não vi necessidade no momento. Mas você acha que é importante as pessoas da cidade votar ou não também? Acho, mas acho que também é uma questão de escolha. Eu tirei o título de eleitor porque eu acho que é uma coisa importante nós exercermos nossa cidadania e o nosso direito de votar. Porque a gente, como jovem, geralmente não tem muito opinião, nossa opinião não é muito validada. Então a gente tem esse direito de opinar e exercer nossa cidadania. Não. Por quê? Porque não era obrigatório esse ano e eu escolhi não tirar, acho que porque eu tava meio fora. Não tirei. Por que você não tirou? Eu não tirei por causa que eu não vejo necessidade. Eu ainda não sou obrigado a votar, então pra mim tá suave. Mas você acha que não é importante você votar? É importante. Mas só que pra mim não vai fazer muita diferença. Mas por que você acha que não vai fazer diferença pra você? É que eu sou um meio de... Sim, tirei. Tanta gente. Não vai Por quê? fazer nada. Porque é obrigatório, né, com 18 anos. Não. Por quê? Porque não é obrigatório, eu não queria votar. Eu tirei o título e votei nessa última eleição para a Prefeitura de São Paulo. E acho que o que mais me motivou a querer tirar o título foi o fato do voto ser um grande ato de cidadania. E eu queria muito me sentir cidadã, me sentir parte das pessoas que têm o poder de escolher quem vai representá-las. Então acho que isso foi minha maior motivação.
qual a ideia que você tem da política ser algo complexo demais, dela só ser discutida entre especialistas? É uma ideia, antes de tudo, elitista. O que significa elitismo? Elitismo, ele basicamente, ele subjuga pessoas que não correspondem àquela ideia social do que é um ser que pode ter uma opinião, que pode ter uma voz ativa, um ser que escolhe, né? Então, nesse caso, essa ideia de que a política só pode ser discutida por um determinado grupo de pessoas é uma ideia de manutenção, sabe? Porque a gente discute sobre política o tempo todo. O jovem, assim, não só como jovem, mas como todas as pessoas na sociedade. O tempo todo nós somos provocados. A gente discute sobre política, mas ao mesmo tempo é uma política que ela se ataca, que ela se consome. Porque a pessoa que está discutindo sobre política no trem lotado, 4 horas da manhã, é uma pessoa que vai estar discutindo sobre política fora do palanque. Porque a política parlamentar, ela tem promessas. E a política que é vivida por corpos, né, que atravessam uma cidade inteira para poder trabalhar para um determinado grupo de pessoas, ela está sendo vivida na pele. Em setembro, nós tivemos 2 semanas sem luz, né? 2 semanas de outubro. Em outubro tivemos 2 semanas sem luz, com corte de luz. Essa política ela foi discutida, sabe? Porque a gente discute sobre política o tempo todo. O jovem, assim, não só como jovem, mas como todas as pessoas na sociedade. O tempo todo nós somos provocados. A gente discute sobre política, mas ao mesmo tempo é uma política que ela se ataca, que ela se consome. Porque a pessoa que está discutindo sobre política no trem lotado, 4 horas da manhã, é uma pessoa que vai estar discutindo sobre política fora do palanque. Porque a política parlamentar, ela tem promessas. E a política que é vivida por corpos, né, que atravessam uma cidade inteira para poder trabalhar para um determinado grupo de pessoas, ela está sendo vivida na pele. Em setembro, nós tivemos 2 semanas sem luz, né? 2 semanas de outubro. Em outubro tivemos 2 semanas sem luz, com corte de luz. Essa política ela foi discutida. A necropolítica ela é discutida, mas ela não é levada a quem tem que ser levada. Ela vira como uma maneira de violência contra si mesma, e ela se auto-ataca, ela se nutre. Porque em vez de a gente discutir política com quem realmente seria relevante levar e se organizar, não. A gente se ataca, a gente se mata, né? A gente, que é a classe majoritariamente decisiva do nosso país, que somos trabalhadores, trabalhadoras e trabalhadores, nós estamos o tempo todo discutindo sobre política. Mas a questão é aonde é discutida, como é discutida, para onde a gente leva, aonde que está sendo levado esse desespero. Porque a política que a gente tem visto hoje é uma política do desespero, é uma política do medo, é uma política retroativa, né? Antes de tudo, em vez da gente atacar quem realmente precisava se atacar, se organizar para ser levado realmente, para ser formulado essa ideia de política, a gente se ataca, se destrói e, infelizmente, assim, a gente se mantém afastado, né? O senso coletivo tem se tornado cada vez algo mais atacado, enquanto essa questão do individualismo, sabe? Ela tem sido pautada e colocada como algo a ser seguido. Então, a gente está discutindo sobre política o tempo todo. Eu discordo dessa ideia, é uma ideia elitista, é uma ideia que não tem que ser levada, né, adiante, de que só pode ser discutida por especialistas.
Afinal de contas, não é meia dúzia de pessoas que vão poder decidir sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre o que você acredita que seja certo ou não. Quem tem que decidir isso é você e o seu entorno, né? Quem sabe a sua realidade, quem vive todos os dias socialmente a sua condição enquanto grupo social, porque tem isso. Você faz parte de um grupo social, você não é um ser individual. E esse grupo social ele tem que ser debatido e levado em constância a partir daquilo que serve a ele. Afinal, política é isso, é um jogo de interesse. Como os professores podem ajudar os jovens a enxergarem que sua voz tem poder e que eles podem ser protagonistas de mudanças políticas? Eu acho que nós temos um outro cenário, né? Nós tínhamos um cenário antes da pandemia e atualmente nós temos um outro cenário. Então acho que a gente precisa entender também o que é isso. Qual que é a realidade do meu aluno dentro desse mundo tecnológico? O que isso significa? Então dar voz ao aluno é também fazer com que ele entenda que ele faz parte desses mecanismos políticos, que ele faz parte dessa sociedade, que ele faz parte dessa construção de ideias. Então trazer reflexão para que ele se entenda enquanto pessoa, enquanto indivíduo, literalmente no seu lugar de individualidade e quanto indivíduo no seu lugar social é muito importante. Então trazer à luz essa reflexão do que é o conceito de política, de sociedade, de construção social e também tirar um pouco daquele lugar comum, né, desse imaginário popular. Então acho que trazer essa criticidade, essa reflexão é importante em todos esses sentidos. Os professores desempenham um papel fundamental em ajudar os jovens a perceberem que têm voz e poder na política. Ao promover debates e discussões sobre temas atuais, como direitos civis, políticas públicas e questões sociais, os educadores podem mostrar como as decisões políticas impactam diretamente suas vidas. Além disso, ao incentivar a reflexão crítica sobre a realidade política, os professores ajudam os estudantes a entenderem que mesmo jovens têm o poder de influenciar o rumo das decisões do país. Por meio de atividades como simulações de eleições, debates sobre projetos de lei ou discussões sobre movimentos sociais, os professores podem estimular a participação ativa dos estudantes. Também é importante ressaltar que, com o direito ao voto a partir dos 16 anos no Brasil, os jovens têm uma forma concreta de exercer sua cidadania e influenciar o futuro do Brasil. Ao final, o desafio é levar os jovens a refletirem sobre sua importância nesse processo e qual é, de fato, a função do jovem na política. A função do jovem na política, antes de tudo, é uma função decisiva. Esse jovem é o principal tomador de decisão no futuro. Serão os futuros pais, as futuras mães, os futuros tomadores de decisão. O jovem, ele em si, ele é feito para incomodar. O corpo dele é político. Primeiro, a gente precisa desvincular a ideia de política parlamentar. O que é uma política de um corpo que vive, que respira, os espaços que ele ocupa? Tudo isso tem que ser visto. E sempre colocado a partir de um recorte social. Afinal de contas, o que é esse jovem? Como se forma esse jovem? O que é a ideia do jovem? Como é proposto o ideal do jovem de acordo com a sociedade hoje brasileira, né? Além do século XXI, mas uma sociedade brasileira pós-pandemia. A decisão do jovem hoje na política é mais reativa. No cenário que a gente via na década de 60, ou até um pouco depois, quando o Estatuto do ECA, né, o Estatuto de Criança e Adolescente, foi firmado em 12 de julho de 1900. De julho de 1990. A partir daí, esse jovem começou a ser visto como um ser, né, dentro do nosso legislativo. Antes disso, esse jovem nem era visto, nem era ouvido enquanto jovem, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Pensar que os direitos desse jovem, para essa criança, para esse adolescente, não eram vistos, eram subjugados, né? Ele nem era visto como um ser humano. Então, o jovem na política hoje, ele tem o dever
de ser ativo. É um jovem que decide, é um jovem que pontua, é um jovem que tem que demarcar que ele tá ali, que ele vive, que ele respira e as suas necessidades. Nenhum adulto vai ser tão responsável pelas necessidades, a atuação desse jovem, desse corpo político, quanto a formação, né, do que é o senso crítico desse jovem. Antes de tudo, o jovem é a pauta do ser crítico, é o ser que julga, é o ser que atua, é o ser que confronta, é o ser que pergunta. O jovem na política, no cenário político de 2024, principalmente no cenário pós-pandemia, o papel que ele hoje tem atuado é um papel reativo. As decisões são tomadas e depois esse jovem, enfim, vai responder. As perguntas são feitas por um grupo minoritário, do qual esse grupo sabe bem quais são os interesses a partir do que eles entendem do que é aquele jovem. Então vai ter gente decidindo por aquele jovem e esse jovem está anestesiado, esse jovem está perdido, enquanto as decisões são tomadas por ele atrás de uma cortina de fumaça. Esse é o cenário brasileiro que a gente tem vivido, principalmente depois do afastamento social, que só fez com que esse jovem ficasse mais vulnerável, né? Dividir para conquistar não é simplesmente uma frase. É um cenário político do qual é repetido. A história se repete. O jovem não entende o seu papel na política, ele não entende o quão importante é o seu papel na política, principalmente porque a história desse jovem, dentro do que a gente conhece hoje como Brasil, foi apagada. É velado, esse jovem é velado, esse corpo é velado, esse corpo deveria ser uma tomada de decisão, ele se tem como um jovem reativo, como alguém somente que responde. No final deste documentário sobre a participação política dos jovens, é fundamental destacar a importância da conscientização e da ação coletiva. O papel dos jovens vai além do simples opinião. Ele está no poder de transformar realidades, de questionar o que não está certo e de buscar mudanças significativas. Ao se conscientizarem sobre os desafios e as possibilidades que a política oferece, os jovens podem ser agentes transformadores, questionando e debatendo e criando alternativas para um futuro mais justo e democrático. Por isso é essencial incentivar cada jovem a se engajar, a se informar e a ocupar seu espaço na política, seja nas urnas, nas ruas ou nas redes sociais. Enquanto a juventude se une e se fortalece na busca por um futuro melhor, a política deixa de ser apenas um campo distante e se torna um instrumento de mudança real. Vamos continuar lutando pela participação ativa, pelo conhecimento e pela ação. O futuro é agora e depende de cada um de nós.